Bom, dando continuidade ao projeto Quem Tem Medo de Teoria, Encontros sobre Teoria da História, hoje eu tenho grande prazer em conversar com a professora Lúcia Bastos Pereira das Neves, professora da UERJ, doutora em História Social pela USP, realizou estágio de pós-doutoramento em 2009 na UFRJ, sob supervisão de José Murilo de Carvalho, é professora titular de História Moderna da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lecionando no curso de graduação e no curso de pós-graduação em História Política, no qual foi e é responsável pela orientação de dissertações de mestrado e teses de doutorado. Coordena ainda o grupo de pesquisa Ideias, Cultura e Política na Formação da Nacionalidade Brasileira, bem como o laboratório Redes de Poder e Relações Culturais, junto com a professora doutora Lúcia Maria Pascoal Guimarães. Coordenou ainda o projeto Pronex, CNPq-FAPERJ, Dimensões e Fronteiras do Estado Brasileiro no Século XIX, entre 2010 e 2014. Ela é pesquisadora voltada para a área de História Política, Intelectual e Cultural no Brasil e Portugal, nos séculos XVIII e XIX, integra o projeto Dicionário de História Comparada, Iberconceptos, coordenado por Javier Fernandes Sebastião. Recebeu o Prêmio Cientista do Nosso Estado FAPERJ e Medalha Casa Rui Barbosa. A Lúcia também publicou vários artigos em periódicos especializados, nacionais e internacionais, além de livros, destacando-se o Napoleão Bonaparte, Imaginário Política em Portugal, de 2008, e Guerra Literária, Panfletos Políticos da Independência, que foi feito em colaboração com José Murilo de Carvalho e Marcelo Basile, publicado em 2014. Em seu currículo Lattes, os termos mais frequentes na contextualização da sua produção científica, tecnológica e artístico-cultural são cultura política, relações culturais, independência, imprensa, ilustração, liberalismo, livreiros, cultura e poder, práticas de poder, intelectuais e censura. Bom, eu leio, né, sempre esse texto inicial do currículo Lattes para apresentar, né, a pessoa com a qual eu estou conversando. E aí, a partir daí, a gente vai falar um pouco sobre a trajetória da Lúcia, né, como que a teoria da história foi importante ao longo dessa trajetória até hoje. E eu queria antes agradecer imensamente a aceitação da Lúcia para estar aqui hoje comigo conversando. A Lúcia tem uma importância enorme para mim, na minha formação, pessoalmente também, né, ela foi minha orientadora no mestrado, no doutorado, foi minha supervisora no pós-doc, né, eu aprendi muito com a Lúcia, né, e acho que entra totalmente nessa questão que eu estou discutindo aqui ao longo desse projeto, né, que são pessoas que não são necessariamente da área de teoria da história, mas que têm um diálogo muito grande com essa área de teoria da história. Então, a Lúcia, como eu falei aí, ela não é especialista nessa área de teoria, mas eu aprendi muito com ela sobre teoria, sobre metodologia, sobre história da historiografia. Enfim, eu só tenho mesmo a agradecer muito, porque para mim esse projeto acabou se tornando um pouco um ensaio de ego-história, né? Eu estava pensando nisso outro dia, porque eu acabei chamando pessoas que fizeram parte da minha trajetória em algum momento, né? Então, acho que nada mais natural do que terminar, né, o último encontro com a Lúcia. Então, eu agradeço muito a sua presença. Bem, boa tarde, obrigada, Isadora, é um prazer estar aqui com você. Quando você estava lendo o Lattes, eu disse, bom, está esquecendo do mais importante, né? Por eu estar aqui. Como você disse, eu ter trabalhado com você ter sido me orientando, né, no mestrado, no doutorado. Pós-doc foi muito rápido, né? Porque você logo foi para a UF, né? Me lembro você dizendo assim, eu vou tentar, vamos experimentar, eu vou tentar, e tentou muito bem, porque você passou. Então, é muito bom estar aqui com você, não mais como a orientanda, mas como a colega de trabalho, como a amiga, né? Bom, acho que você já colocou muita coisa da minha trajetória, né? Uma longa trajetória. Eu, esse ano, completei 45 anos, né, de efetivo magistério na UERJ. Isso é uma coisa muito importante. Se a pesquisa tem importância para mim, eu acho que o ensino, né, é algo fundamental, né? Eu acho que, para mim, ser professora, tentar
não transmitir, mas tentar contribuir, né, para o conhecimento, para o enriquecimento, né, dos alunos, é um fato muito importante, é um ponto muito positivo. Né? Você já deve ter escutado isso nas minhas aulas. Ele já faleceu, ele era um autor que trabalhava com informática, e o Weizenbaum, ele dizia que toda vez que alguém entrasse numa universidade, tinha que sair diferente do que entrou. Porque senão nós tínhamos os alunos com uma cesta de supermercado, onde nós enfiávamos ali informações, e que esse não é o papel do professor. E eu acredito isso, eu já tentava fazer isso antes, depois que eu li, né, eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que o ensino, né, e ele não se descola da pesquisa e não se descola também dessa nossa conversa de teoria, metodologia, historiografia, todas as ias aí que a gente pode perceber. Né? Quer dizer, ao longo, como eu já tenho bastante chão, né, no ensino e na pesquisa, se eu vou falar da minha trajetória, do início, né, da minha graduação, do meu mestrado, doutorado, aí já foi um pouco diferente. Realmente, teoria, naquela época da minha graduação, né, foi nos anos 70, ainda estávamos vivendo na época da ditadura, realmente muito pouca coisa eu aprendi naquele momento. Né? A gente tinha uma disciplina que alguns ainda mantêm, que é a Introdução aos Estudos Históricos. E ali tinha tudo, né? Tinha um pouco de tudo, vamos por assim dizer. Mas talvez em outras disciplinas, e aí eu concordo com você, às vezes o professor não precisa ser um especialista em teoria e metodologia, muitas vezes eu tive esse contato da teoria com outras disciplinas, como foi o caso de História Moderna e Contemporânea, com um professor também já falecido, que me é muito caro, que foi Fernando Sgarbi Lima, né? Que foi quem me levou para a universidade. Naquela época não tinha concurso, mas eu fiquei 1 ano estudando com ele os temas de História Moderna, e ele me cobrava, eu lia, e ele me cobrava, e ele não me cobrava só o conteúdo, ele me cobrava justamente muitos aspectos teórico-metodológicos. E foi com ele que eu comecei, vamos dizer, a conhecer mais o que era teoria e metodologia na pesquisa e mesmo nas nossas abordagens, né, em sala de aula. E também a própria questão da historiografia. Né? Havia uma grande preocupação, eu sempre tive uma grande preocupação ao dar as minhas aulas, de, ao iniciar cada assunto, quando eu dava e dou, né, aula de História Moderna e Contemporânea, de sempre fazer uma pequena discussão historiográfica. Né? Mostrar quais eram as abordagens que você podia ter e tentar mostrar aos alunos que eles tinham que escolher o seu caminho. Né? Agora, foi sem dúvida quando eu ingressei no mestrado, né, que a teoria e a metodologia, mais ainda do que no doutorado, se fizeram presentes. Eu fui aluna, e acho que por isso, especialmente por isso, do Ciro Flammarion Cardoso, né, que foi meu professor daquilo que nós chamávamos de metodologia da história. Né? E, sem dúvida alguma, naquele momento, foi o momento mais marcante, né, da teoria, enquanto, digamos, um conjunto de princípios, né, que deviam nortear a nossa pesquisa. Não só, quer dizer, eu, além dessa disciplina, eu fiz com ele outras disciplinas de história. Naquela época eu tinha escolhido História da América, né? E ele, claro, que dava uma ênfase muito grande a essa parte. Né? Depois eu vou comentar um pouco o papel delas na dissertação e na tese. Depois, quando eu fui para o doutorado, acho que, talvez pela experiência, né, o mestrado
o curso de mestrado, naquela época, nós fazíamos num período muito longo, a gente tinha 7, 8 anos para fazer o mestrado, era uma maravilha, se bem que também nós cursávamos lá na UF umas 10 disciplinas, né? Então você passava quase 4 anos fazendo disciplinas de mestrado, não tinha bolsa, não tinha licença, não tinha nada disso. No doutorado, que já foi na USP, eu ingressei um semestre depois que eu acabei o mestrado, talvez o impacto já tenha sido menor, né? Porque a teoria e a metodologia, que eu acredito que deva ser assim, já estava um pouco assimilado, né? No nosso cotidiano acadêmico. E embora a minha orientadora, né, a Maria Beatriz Nisa da Silva, fosse professora titular de teoria da história na USP, ela já não via, né, essa questão de que a teoria está de um lado e o conteúdo está do outro. Tá? Então, eu sinto um pouco, eu acho que isso reflete também um pouco o que aconteceu com os meus trabalhos. Tá? Quer dizer, na minha pós-graduação, no mestrado, a teoria e a metodologia teve um peso muito grande, tá? Quer dizer, havia uma preocupação, isso foi uma característica da UF, de todos os mestrandos, porque no início a UF só foi ter doutorado um pouco depois, começou com o mestrado, né, nos anos 80, de que nós éramos quase que obrigados a fazer um capítulo teórico. Tá? Então, nós tínhamos que ter muito bem embasado, quer dizer, nós tínhamos uma leitura muito sólida, com a opção que nós escolhíamos teórica, metodológica, e quase sempre, se você pega, pelo menos, né, se você lê as dissertações, não talvez as que foram transformadas em livro, porque isso se modificava, mas as dissertações daquela época, você tem um primeiro capítulo que é teórico, né, todo teórico. E aí você tem os outros capítulos que parece que estão inteiramente desconectados com aquilo que nós tínhamos, o que estava escrito antes. Né? Quer dizer, era alguma coisa completamente artificial. Né? E eu acho que ali não se entendia muito bem o papel da teoria. Né? E da própria análise metodológica das fontes. E isso, quer dizer, durou algum tempo, acho que os anos 80, né, até quase o final dos anos 80. Mas quando eu fui para o doutorado, já se pensava de uma outra maneira. Quer dizer, havia, claro, uma preocupação com a teoria, a metodologia, mas ela não devia estar dissociada, né, do nosso próprio fazer histórico. Tá? Quer dizer, ela devia estar, digamos, integrada, né, naquilo que você escreve na sua narrativa. Ela deve revelar a sua opção teórica, né, e ao trabalhar com as suas fontes, qual foi a abordagem metodológica que você escolheu. Tá? Então, nesse sentido, eu posso dizer que se no mestrado foi uma coisa mais artificial, né, no doutorado já foi algo mais natural, quer dizer, alguma coisa que já estava... que quando você escrevia, no fundo, embora isso hoje seja muito mais realidade do que no passado, você já transmitia, de alguma maneira, na sua narrativa histórica, a sua opção teórico-metodológica. Né? Mas eu acredito que, até hoje, nós percebemos, digamos, um medo, como você colocou, uma dificuldade, né, da relação dos alunos com teoria e metodologia. Né? Quando você trabalha na graduação, os bolsistas de iniciação, os orientandos, né? Nós chamamos lá de orientandos de monografia, orientações de TCC, nós percebemos que há uma espécie de pavor, né? São noites em branco, quando eles colocam o que nós vamos fazer no quadro teórico metodológico. Né?
E eles têm uma preocupação muito grande com isso, mas depois também parece que quando eles vão fazer um plano de redação, eles esquecem muito o que eles colocaram lá na frente, nesse quadro teórico-metodológico. E eu acho que cabe a nós, né, professores, pesquisadores, justamente esse, mesmo não sendo numa área específica, né, de teoria, esse cuidado de mostrar aos alunos o que é uma teoria, o que é a teoria. Né? A teoria, para eles, muitas vezes, é que eu brinco, parece um bicho de 7 cabeças. Né? A teoria é um instrumento pelo qual, muitas vezes, eu percebo o mundo que eu vivo e que me dá um mínimo, vamos dizer, de sustentabilidade para eu comprovar o meu argumento. Tá? Quer dizer, a teoria não é algo que nós temos que ter uma elucubração mental. Eu vou optar por uma teoria A, B, C ou D de acordo com a minha visão de mundo. Tá? Então, por exemplo, né, se eu vou estudar uma sociedade, eu quero trabalhar com o conceito de classe social, né, que eu acho que seja importante, eu vou ter que pensar como utilizar aquele conceito, né, como eu vou dialogar com outras pessoas que já usaram esse conceito, talvez no mesmo período que eu estou abordando, e vou escolher uma opção que me explique o que é a classe social, né, para eu poder trabalhar com esse conceito. Se eu vou seguir, né, a proposta marxista, mais, vamos dizer assim, mais ortodoxa, se eu vou seguir a proposta, por exemplo, do Thompson, né, do fazer-se da classe operária, que eu brinco muito com meus alunos, não quando eu estou dando, não é quando eu dou tanto teoria, quando eu estou dando história contemporânea, né, que a gente trabalha com a formação da classe operária, eu digo, olha, a classe operária não é alguma coisa que ela, por si, vai tomar o metrô e saltar do metrô. A gente tem que entender que a classe operária é uma coisa também concreta. Né? A gente tem que pensar como também os indivíduos do período que nós estamos estudando, eles reconheciam a si próprios. Né? Como é que eles se viam a si próprios. Tá? Ou se eu vou utilizar, sei lá, a perspectiva não marxista, que não aceita a classe social, a não ser depois de um determinado momento, ou se eu vou usar, por exemplo, o Mounier, ou se eu vou usar a teoria das elites, tá? Uma perspectiva mais sociológica. Então, acho que isso vai muito de acordo com a percepção que você tem, né, de mundo e com aquilo que você quer provar, quer dizer, provar, quer, por assim dizer, quer comprovar das ideias, dos pressupostos que você levanta, das indagações que você levanta, não é? E tentar combinar essa perspectiva, né, com aquilo que você está pesquisando, com aquilo que você, com as fontes que você tem, né, para poder responder às suas indagações, que são, no fundo, as suas hipóteses, que é outra questão também, que digamos, considerada de uma forma, quer dizer, pelos alunos de uma forma com grande apreensão. Né? Então, quer dizer, eu acredito que o importante seja, né, quando você está trabalhando, embora eu não sou da área, eu trabalho com uma disciplina, você sabe, na pós-graduação, História Política, Novas Formas de Abordagem, em que você mostre ao pós-graduando, ou mesmo aluno da graduação, que a teoria ela não pode ser uma camisa de força que você tenha que encaixar no seu objeto de estudo. Né? E eu acho que isso vai muito também na perspectiva de como você está elaborando o seu trabalho. Né? Quer dizer, durante muito tempo a gente sabe que o mais importante era ter fontes. Né?
Se dizia que isso era até o século XIX, mas eu acho que até hoje isso continua. E muitos acham que, tendo as fontes, já resolveram o seu problema. Não adianta você ter as fontes sem saber o que você vai perguntar a essas fontes. Né? Quer dizer, sem documentos não há história, né? Como também a gente tem que pensar que não é só isso, né? Como isso, se isso era colocado no século XIX, isso ainda muitas vezes existe, mas a gente tem que pensar como é que essas coisas se entrelaçam. Né? Há fontes, tudo bem, eu posso encontrar algumas fontes, e aí eu posso começar a fazer recortes do meu objeto, a ver o quadro teórico-metodológico, embora nem sempre seja algo muito positivo você começar pelas fontes, mas não é impossível. Não é? Mas eu acredito quer dizer, que a grande questão seja você pensar um objeto, né? Ver o que você tem de fontes, de documentação, fazer os seus questionamentos e buscar, né, aquilo que vai te dar esse arcabouço teórico para você poder ter um mínimo de segurança para atingir o seu objetivo final. Né? Mesmo que eu acho que não importa se você considere a história como ciência ou como um estudo, né, de caráter científico. Eu acho que não é o caso da gente entrar nessa discussão aqui, mas, de qualquer modo, a história ela tem que apresentar um rigor científico. E isso não sou eu que falo, o Peter Burke, eu me lembro, numa entrevista há muito tempo, naquele caderno de ideias, né, do Jornal do Brasil, ele comentava isso, que o que justamente dá esse rigor científico à história são, digamos, não só as fontes, que de alguma forma elas podem dar ao pesquisador, né, elas podem minimizar os equívocos, mas, sobretudo, justamente esse rigor metodológico, esse rigor teórico-metodológico que você tem que ter para poder produzir a história. Né? Quer dizer, eu acho que não há uma história sem um método. Né? Não, quer dizer, você não pode fazer essa história, pelo menos pelo que a gente entende, com nomes, datas, acontecimentos, causas e consequências. Acho que isso não deve existir mais, não sei não. Mas eu vejo, quer dizer, ainda que você trabalhe, né, em abordagens mais recentes, com a perspectiva de uma narrativa histórica, essa narrativa ela não significa causas e consequências. Né? Eu acredito que essa narrativa ela está mais próxima daquilo que a antropologia cultural trabalhou durante muito tempo, e a gente tem o próprio trabalho do Geertz, né? Ou mesmo o texto também do Stoner, O Retorno da Narrativa. Não é a narrativa do século XIX, né? É a narrativa que se coloca como uma teia densamente entrelaçada. Né? E eu brinco com os meus alunos que se eles já viram uma teia de aranha, isso não é da época deles, é da minha, né? E se a gente puxava um fiozinho da teia de aranha, basta você puxar um fio que ela se desmancha. Né? E é isso que eu acredito que seja a narrativa, que por trás tem um corpo teórico, uma perspectiva metodológica de análise das fontes, tem os seus documentos, tem os seus pressupostos, tem as suas hipóteses, os seus objetivos. Quer dizer, é alguma coisa que tem que estar realmente entrelaçado. E que, se eu tiro, né, qualquer ponto dessa minha narrativa, a narrativa vai ficando, digamos, sem pé e sem cabeça, por assim dizer. Né? Então, eu acho que cabe, né, e às vezes isso me preocupa um pouco, ao professor de teoria, nesse caso você está aí, você é ligada à área, né,
eu acho que cabe um pouco também, quer dizer, cabe bastante ao professor de teoria e metodologia e mostrar que a teoria não é só abstração, tá? Ela é abstração, mas ela tem que estar acoplada às questões práticas, né? Quer dizer, a teoria tem que estar acoplada aos, aos documentos, quer dizer, ao objeto que você está trabalhando. Né? Você não pode trabalhar. Aí eu dou um exemplo, né, do que eu fiz no doutorado com a independência do Brasil, sem ter alguma coisa por trás que me levasse a uma nova, digamos, abordagem da independência do Brasil. Independência do Brasil, mesmo eu tendo trabalhado nos anos 90, né, no final dos anos 80, início dos anos 90, você já tinha já havia uma série de trabalhos sobre independência. Então, quer dizer, o que vai diferir o teu trabalho dos outros? É justamente o enfoque que você vai dar. E esse enfoque vai depender da teoria, né, que você vai usar, das fontes que você vai usar e da metodologia de análise dessas fontes. Né? Ao trabalhar, quer dizer, com a independência do Brasil naquela época, minha grande preocupação era, na época, algo que se fazia ainda há pouco, né, era sair de uma história nacional, tá, para uma história que hoje você diria que se conectasse. Né? Naquela época a gente dizia que se correlacionava, e eu penso no Duby, no Jorge Duby, quando fala que história, antes de tudo, estabelecimento de correlações. E posso lhe garantir que, lógico, não tinha história conectada naquela época do Subramanian, mas eu posso garantir que eu parti da ideia, né, da proposta do Jorge Duby, que a história tem que apresentar essas correlações. Então, eu queria entender a independência, não apenas a independência ocorrendo, né, nesse período de 20, 21, 22, 23, no Brasil. Né? Ela não devia ser considerada um fato em si próprio, mas ela tinha que se correlacionar, né? Ela tinha que se ligar àquilo que estava acontecendo. Na época, eu não pensei em América Hispânica, hoje, por outros caminhos, né, até por causa do meu envolvimento com o projeto do Iberconceptos, mas eu pensei com aquilo que estava acontecendo na Europa. Né? Quer dizer, hoje nós poderíamos chamar de uma história atlântica, né? É a questão muito que vem dos americanos, do Bailey, do Jeremy Alden. Então, eu queria ver, quer dizer, a ideia do Atlântico revolucionário, que já existia antes um pouco, com a perspectiva do Godechot, do Palmer, mas eu queria ver a relação do que acontecia no Brasil com o que estava acontecendo, pelo menos na Península Ibérica. E, para esse caminho, eu escolhi, não é, trabalhar com essa perspectiva, né, de correlações, que era uma abordagem do Jorge Duby, e eu escolhi trabalhar, digamos, especialmente, né, com a imprensa da época e com os panfletos políticos. Mas também tinha que saber como abordar isso. É claro que eu, aos poucos, né, eu fui percebendo que eu caminhava pelo lado de uma perspectiva de uma história política. Né? Era um quadro teórico a questão da política, né, da história política para mim. Mas não era a história política do século XIX. Né? Você já estava tendo toda uma renovação do político. E o que me chamou a atenção, e aí teve no início, uma influência do mestrado, mas que depois eu abandonei, era de tentar entender o vocabulário político da época, certo? E tentar entender o que hoje, né, muitos historiadores
que trabalham com as linguagens políticas, como os ingleses, né? Pocock, Skinner, como também, hoje não, o Pocock e Skinner eles já fazem isso desde os anos 50, final dos anos 50, 60, como também quer dizer, como você tem hoje também os espanhóis, né, os ibero-americanos, nesse projeto do Iberconceptos, que não deixa de ser uma continuação da história dos conceitos do Koselleck, na figura do Javier Fernández Sebastián, de como as pessoas, na época, elas formulavam questões, elas indagavam, elas vivenciavam esse processo e como é que elas tentavam responder. Porque eu acho que isso, eu comecei a perceber, e aí isso vinha desses autores, né, que nós chamamos, entre aspas, da escola de Cambridge, ou mesmo um pouco influenciada pela perspectiva da história dos conceitos, né? Porque o que cabe a nós hoje, eu acho, é reconstruir o passado, sim, mas não a partir do nosso hoje, né? Porque senão a gente pode cair naquela perspectiva que o Febvre colocava, que era o maior pecado do historiador, que era o anacronismo. Né? Eu não me esqueço que eu li alguns trabalhos de independência que estavam muito próximos da minha tese, em que era muito comum na época a gente encontrar nos panfletos, nos jornais, que havia uma tentativa de quebrar os grilhões da escravidão. E eu li um trabalho que dizia que esses indivíduos que lutavam pela independência, eles já eram abolicionistas, porque significava quebrar a escravidão, os elos, a cadeia da escravidão. E é claro que não era isso que eles estavam falando. A escravidão aí era o despotismo, né? Era o antigo regime. Então, quer dizer, há uma preocupação, e aí eu também tributo, né, ao que eu havia lido do François Furet, do grupo dele, em 1989, eu estava começando o doutorado, nós tivemos os 200 anos da Revolução Francesa. E eu fui, né, eu e outros professores daqui. A Tânia até comentou sobre isso também. Tânia foi, Lúcia Guimarães, o Guilherme, e uma série de outras pessoas, nós fomos para o Congresso do Bicentenário. Né? E lá, acho que pela primeira vez, nós começamos a ver a nossa bibliografia ao vivo e a cores, né? Como a gente brinca até hoje. Você tinha vários, Michel Vovelli, você tinha Darton, você tinha Chartier, Keith Baker, era realmente Pierre Vilar, né? Você tinha, quer dizer, o François Javier Guerrat, você tinha todos os grandes nomes da historiografia se faziam presentes. E eu nunca me esqueço que eu encontrei lá, já publicado, uma obra de 4 volumes sobre a cultura política do antigo regime, né, organizada pelo François Furet, pelo Keith Baker, né, e aquilo eu consegui comprar e foi foi um trabalho de grande importância para mim no aspecto teórico, porque ele justamente não é só a questão do conceito da cultura política, mas uma nova maneira de você poder encarar esse passado, né? Sobretudo, não era só compreender o processo como a gente pensa, né, hoje em dia, era sim de entender como essas pessoas vivenciavam esse processo. E acho que para mim esse foi quer dizer, foi digamos, o papel fundamental que a teoria organizou minha cabeça para eu poder trabalhar com a independência. E não só, quer dizer, nesse sentido de pensar o Brasil, mas de começar a fazer também essas relações com o que acontecia em Portugal, com o que acontecia na Espanha, na França, em outras regiões. Né? E perceber alguma coisa que até hoje nós ainda temos algumas dificuldades
na parte da história das ideias, que não existia uma ideia política, né? Não existia o liberalismo, mas nós encontrávamos propostas de liberalismos, né? O que acontecia aqui, o que acontecia em Portugal, o que acontecia na Espanha, havia pontos semelhantes, mas havia também muitas diferenças. E, nesse sentido, esse foi um corpo, quer dizer, teórico que foi muito fundamental. Tive ainda alguma influência, mas era muito pouca, né? Não digo, nem sei se foi influência, eu brinco que foi uma certa inspiração, né? Da história dos conceitos do Koselleck. Mas naquela época, né? Isso, a gente está no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, o dicionário dos conceitos, nós tínhamos alguma ideia, nós tínhamos, digamos, conhecimento, mas nada estava traduzido nem para o inglês, né? Só havia obra em alemão. Nós tínhamos, sim, alguns historiadores, como o Melvin Richter, que é um historiador americano, que trabalhou um pouco essa perspectiva dessa aproximação dos ingleses, de Pocock, Skinner, com o Koselleck. Então, eu tive um pouco essa ideia, porque até então, era aquilo que eu colocava antes, eu ainda estava muito preocupada em trabalhar o vocabulário político um pouco no estilo da Regine Robin, História e Linguística. Era uma das minhas opções teóricas, mas que realmente, quando eu lia, eu não tinha como, era quase que impossível, porque era um trabalho que tinha que ser feito em conjunto, e não um trabalho individual. Claro que a história dos conceitos, hoje, mais do que nunca, eu sei que é uma história que tem que ser feita em conjunto, mas eu comecei a abandonar aquela perspectiva, embora ainda tenha tido, embora nós não tínhamos hemeroteca, nós tínhamos que ir para a biblioteca, copiar tudo, copiar com lápis, não podia se copiar nem a caneta, né? Eu ainda peguei, eu nunca me esqueço que eu peguei 10 números do jornal A Idade do Ouro, na Bahia, e fui ver quantas vezes aparecia a palavra liberdade, né? Depois eu pensei, por que eu fiz isso? Mas, na época, era um dos pressupostos da ideia da história linguística, ver as constelações, né, que nós tínhamos. Mas aí eu fui, aos poucos, abandonando e comecei a ler coisas sobre história do conceito, quer dizer, alguns textos sobre história dos conceitos. E, claro, eu nunca pretendi fazer história dos conceitos, porque é impossível, mas tentar entender como é que esse conceito ele é uma construção histórica, ele não é dado, né? Quer dizer, mesmo liberalismo, independência, cidadão, a gente fala de cidadão desde a Grécia Antiga, não é a mesma coisa do que você pensar no cidadão no início do século XIX. Isso começou a me chamar a atenção, né? Então, esse conjunto, né, de autores, o grupo do Ferrer, com a perspectiva da cultura, e eu hoje diria, né, eu falei cultura política da independência, hoje eu já não penso assim, eu falaria de culturas políticas da independência, né? Essa perspectiva de ver linguagens distintas, né, nesse passado, e dessa, mesmo sem fazer a história dos conceitos, mas essa perspectiva de que o conceito está sempre num processo de mudança, especialmente quando você está numa passagem de uma política antiga para uma política moderna, como foi o final do século XVIII e o início do século XIX. Né? Então, quer dizer, esses autores, eles foram de grande importância para mim, para eu poder desenvolver o meu projeto. E eu já não senti mais a necessidade de, por exemplo, como na época do mestrado, que eu trabalhei com uma outra temática sobre educação, história da educação, no final do século XIX, em que eu descrevi uma série de questões, no primeiro, às vezes não era só no primeiro capítulo, eu tentei tremear pelos capítulos, e que eu procurava descrever o que era, digamos, a ideia de uma unidade na educação. Não, no doutorado, esses autores começaram a me ajudar a entender melhor
o meu objeto de pesquisa e poder compreender, né, e poder comprovar as minhas hipóteses de trabalho, porque eu tinha uma ideia de que 1820 eu não aceitava a ideia, né, que na época corrente, que 1820 era uma revolução liberal para Portugal, uma revolução colonizadora para o Brasil. Né? Então, foi por meio desse conjunto de autores que foram, naquele momento, o meu arcabouço teórico, que eu comecei também a pensar as minhas fontes e a responder às minhas indagações. Mas, com isso, quer dizer, eu aí mudei, não, quer dizer, mudei a minha atitude. Eu já não me preocupei, claro, na introdução você faz algum comentário mais, digamos, mais ligeiro sobre isso, mas na maneira como você estrutura o seu trabalho, na maneira como você analisa as suas fontes, você vai revelando, não é? Aquelas opções que você está fazendo. Né? E aí a gente passa a ter, na época, eu também tinha medo da teoria, né? Um pouquinho menos, porque eu já tinha passado pelo mestrado, mas você passa a lidar melhor com a teoria, né? Porque ela não tem que ser alguma coisa que está de um lado e você trabalhando de outro. Ela tem que se fazer por meio de uma junção. Né? Ela não tem que estar num capítulo separado. Ela tem que aparecer na sua maneira de narrar, na escolha que você faz. Né? Quer dizer, eu também brinco, às vezes, que nós temos uma certeza, né? Que o céu é sempre azul. Né? E se um dia eu leio um documento no Egito Antigo que diz que o céu é cor-de-rosa? Né? É claro que eu não vou ler nunca, porque eu não leio aqueles passarinhos, como eu brincava, né? Até com o Ciro lia os hieroglifos. Né? Ele era um especialista de Egito Antigo e ele lia né? Os hieroglifos. O que vai te... Quer dizer, qual vai ser a tua primeira reação? É você dizer assim, bom, está no documento, mas o que esse documento... É fazer uma crítica desse documento. Será que o egípcio podia ser daltônico? Né? Ou será que ele estava fazendo uma metáfora? Ou por quê? Quer dizer, tentar entender por que ele teria afirmado que o céu era cor-de-rosa. E aí, até se eu chegasse uma conclusão por uma série de abordagens que ele estava correto, eu teria que repensar né, toda a minha perspectiva. Da mesma maneira, se eu lendo os diários das cortes, a imprensa, os panfletos políticos daqui, eu encontrasse a ideia de que não, os homens de época achavam sim que esse movimento, essa revolta em Portugal de 1820, queria recolonizar, que é alguma coisa que você fala muito, e a gente, quando vai ver os documentos, vai tentar entender o conceito de recolonização, que é um conceito historiograficamente construído a posteriori pelo José da Silva Lisboa, né? Não é uma coisa que você fala na época, mas que não tem o significado que a historiografia atribui hoje, certo? Então, você vai, aos poucos, tentando ver, não, eu estou caminhando não é um caminho certo, eu não estou chegando à verdade histórica, porque eu acho que não existe a verdade histórica. Né? Existem verdades históricas. Aí a gente se recorda né, de um trabalho que o Ciro gostava muito do Adam Schaff, que era justamente sobre verdade histórica. Embora fosse uma perspectiva mais marxista, ele dizia que a questão eram verdades. Né? A minha verdade pode ser diferente da sua e nós todos estamos, a partir, lógico, de um rigor científico, por isso que eu acho que a teoria e a abordagem metodológica e as fontes são fundamentais para a gente chegar a esse objetivo. Né? Esse rigor científico vai mostrar que eu estou caminhando né, no meu trabalho de uma forma com coerência, né, e que vai me permitir, no final do meu trabalho, a responder às indagações que eu desejo. Então, para mim, né, a teoria é isso.
né? Quer dizer, a teoria não é algo independente, quer dizer, a teoria é um caminho, né? Claro que não é um caminho que é dado, quer dizer, ele é dado por mim, mas ele tem que ser pautado, né, em autores já consagrados, né, em visões consagradas, que eu vou ler e eu vou optar qual aquela que se adapta melhor à minha percepção histórica, né? Então, quer dizer, isso não vai, digamos, afastar, isso não vai ser um obstáculo no meu trabalho. Ao contrário. Agora, sem dúvida alguma, leva tempo para a gente entender isso, né? Quer dizer, lógico que hoje eu falo nessa questão com muito mais tranquilidade do que eu falei no doutorado. Né? Quer dizer, no doutorado, na banca de doutorado, eu tive determinados questionamentos de cunho teórico que me deixaram, pelas questões, né, me deixaram um pouco, digamos, no primeiro momento, sem, como a gente diz, sem chão. Né? Nunca me esqueço que a professora Maria Odila virou para mim e começou a falar de hermenêutica, que era alguma coisa que foi um caminho que eu não escolhi, que eu não trabalhei, que eu não estudei, que depois, mais anos depois, eu fui. Aliás, logo depois eu quis entender melhor o que era isso, né? Mas que não fazia parte ainda da minha proposta, da minha opção teórica. Né? Então, quer dizer, eu acho que é com o amadurecimento que você vai transformando essa perspectiva teórica em algo que vai sendo assimilado e vai sendo quase que, não é naturalizado, mas que vai partindo à medida que você investiga, né, as suas fontes, que você trabalha, que você analisa e que você apresenta, né, os seus pressupostos num projeto de pesquisa. É claro que mesmo hoje, né, eu acho que com todo esse tempo, tanto no mestrado quanto no doutorado, e hoje, em todos esses projetos que nós concorremos, né, para bolsas, bolsa de produtividade, bolsa cientista do nosso estado, bolsa para ganhar um dinheirinho aqui, que não é para você, que é para justamente melhorar a universidade, né? Quer dizer, melhorar as condições de trabalho na universidade, você vai apresentar um projeto de pesquisa. Né? O projeto tem que ser alguma coisa que, ou formalmente estruturado, ou ainda que não seja necessário essa estruturação formal, ele tem que anteceder a tua pesquisa. É o caso, por exemplo, na tese de doutorado, na tese de professor titular, quando você falou. Né? A tese de professor, naquela época, quando eu fiz o concurso para professora titular, hoje é bastante diferente, em todas as universidades, você tinha, né, além de várias etapas, você tinha a defesa de mais uma tese. Né? E é um processo muito, digamos, solitário, porque no seu mestrado e doutorado você conversa com o seu orientador. Num processo desse, você conversa com um colega, você conversa com uma pessoa que está mais, quer dizer, que tem mais tempo, né, que tem mais experiência do que você, mas você não tem uma obrigação de apresentar um projeto, enfrentar uma seleção, não. Você vai fazer uma tese que depois vai ser avaliada por uma banca. Mas, mesmo assim, quer dizer, você não vai sair partindo do nada, você vai ter que estruturar alguns pontos que pode você não fazer um projeto formal, mas que você tem que ter. Bom, o que eu pretendo trabalhar? Né? Quais são os meus objetivos? Qual é o meu objeto? Qual vai ser o meu recorte? E o que eu vou encontrar de fontes? Mas, para eu provar, quer dizer,
qual vai ser, como é que eu vou abordar isso? Qual vai ser esse meu corpo teórico? Como é que eu vou analisar essas fontes? Como é que eu vou formular as minhas hipóteses? Senão eu não vou chegar a lugar nenhum, senão eu vou começar a escrever, e não chegar a nenhum campo. Né, no caso do... E você aí começa a descobrir, pela sua maneira, né, pela sua abordagem, você começa a descobrir coisas novas. Eu nunca me esqueço que na tese de titular, quando eu trabalhei com o imaginário político do Napoleão Bonaparte em Portugal, eu tinha certeza, né, quer dizer, aí são aquelas certezas, né, que você tem. Eu estava trabalhando ainda com as linguagens, trabalhava também com a questão da representação do Chartier, porque também caminhei, além dessa questão de culturas políticas, de linguagens políticas, eu trabalhei até por ter muito a utilização da imprensa, dos panfletos, com a história do livro, da leitura, né? Eu tinha certeza que eu iria encontrar uma documentação que eu já tinha me deparado em outras épocas, que eram panfletos totalmente contrários a Napoleão. Então, aquilo ali já era um dado certo. E como eu ia trabalhar aquilo, como é que eu ia ver, quer dizer, trabalhar com a questão do imaginário político, utilizando muitas vezes o Girardet nas mitologias políticas, né, como outra abordagem teórica. E, no entanto, eu comecei a procurar fontes. Eu consegui, porque naquela época nós não tínhamos licença, passei 2 meses de férias procurando coisas nos arquivos portugueses, e quando eu começo a deparar uma série de escritos que não criticavam Napoleão, eram a favor de Napoleão. Quando você tem uma série de homens, de militares que saem de Portugal e vão lutar na legião portuguesa a favor de Napoleão Bonaparte, quer dizer, de uma certa maneira, contra aquilo que tinha em Portugal. Quando você começa a ver que mesmo dentro do governo você tinha posturas diferentes, você tinha um emaranhado, né, de objetivos. E aí é a questão, quer dizer, não é você pensar hoje, bom, as invasões na França, em Portugal, todo mundo vai ser contra, né, essas invasões. Não, você começa a perceber que alguns homens pensavam de uma forma diferente. E aí eu tive que mudar uma série de questões, eu tive que mudar, fazer outras indagações, fazer outras perguntas às minhas fontes, utilizando ainda o mesmo arcabouço teórico, mas tentando dar conta daquilo que eu encontrava sem achar que era uma incongruência. Né? Então, eu acho que nós todos, a vida inteira, né, desde que continuamos a ser historiadores, continuamos a fazer trabalhos de pesquisa, continuamos a tentar, quer dizer, ensinar, eu não sei se transmitir conhecimentos, mas talvez chamar atenção aos alunos de determinadas questões na história, a teoria, a metodologia, a historiografia vai estar sempre presente em nossa vida. Né? Eu falo mais da pesquisa, eu falo mais do ensino, eu trabalho muito pouco com a parte de extensão. Né? Na UERJ, a extensão foi alguma coisa que, de uns 20 anos para cá, teve um certo incentivo, e eu acabei já estando envolvida em outros aspectos da pesquisa, do ensino, também um pouco da administração, não fui para esse lado. Mas eu acredito que, se você continua nesse caminho, isso sempre vai lhe acompanhar. Né? Eu acho que é impossível você dissociar, a não ser que você escreva, né, uma narrativa realmente cronológica de nomes, datas e fatos. Eu vejo até algumas vezes alguns historiadores, né, mais renomados, né, de muitos anos, que dizem que a teoria... não, a gente... essa questão de teoria não existe. Não existe. Não tem que ficar preocupado com isso. Mas, no entanto, quando você lê os trabalhos desses historiadores, a
a teoria está ali por trás. Né? Eles não precisam dizer, olha, eu vou seguir A, B, C ou D. Né? Mas a maneira deles narrarem, a maneira deles explicarem os processos, você percebe o que está ali por trás. Está por trás, justamente, é a teoria que já está tão assimilada, digamos, na cabeça desses grandes historiadores, que aquilo já é natural. Né? Eu acho que aí você chega nessa ideia de que essa teoria, né, ela é algo natural, é aquilo que vai te orientar. Né? E a metodologia é aquilo que vai te orientar para a análise das fontes. Agora, é claro que quando você está começando, eu acho que existe, digamos, uma preocupação por alguns, um temor para outros, uma rejeição para outros, a ideia de que não, eu peguei isso aqui vai ser meu campo teórico e eu vou tentar transplantar para o meu estudo. Né? E aí, muitas vezes, você tem problemas sérios. É o caso, por exemplo, quando eu vejo algumas vezes na pós-graduação, lá da UERJ, com História Política, estudo sobre os intelectuais. Hoje você tem várias abordagens. Né? Você pode ter o Cirideli, você pode ter o Vinocq, você pode ter o Christophe Charles, e você pode ter um autor mais antigo, né, que foi o Gramsci, com aquela perspectiva dos intelectuais tradicionais e orgânicos. Não sou contra, mas o que muitas vezes eu coloco para os alunos é que eles tenham cuidado, e não é só com ele, mas com os outros também, de transplantar aquilo que eles pensaram para uma determinada época, para uma determinada conjuntura, para uma determinada sociedade, para algo que nós estamos trabalhando, às vezes, até nos dias atuais. Né? Quer dizer, o Gramsci escreve na época dos fascismos, em questões muito específicas, né? Muito peculiares, quer dizer, quando ele escreve isso, ele está preso, né? E é claro que você vai ler determinadas coisas que hoje você pode questionar. Tá, tem alguns que continuam, mas por exemplo, ele vai colocar os sacerdotes, são todos, né, da Igreja Católica, são todos considerados como intelectuais tradicionais. Se você pegar aqui no momento da ditadura, você vai ver que tem muitos padres que não são intelectuais tradicionais. Né? Hoje você vai encontrar as duas coisas. Né? Então, eu acho que não é só isso. Né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Quando o Christophe Charles coloca mais a questão do intelectual no final do século XIX, tomando como exemplo, né, o Affaire Dreyfus, com o Zola no artigo que ele faz, né, J'accuse, eu acuso, e que aí ele coloca, quer dizer, o intelectual, ele é um intelectual porque ele está fazendo uso público da razão. Você não vai dizer que no Brasil você já nesse momento pode encontrar. Né? Por exemplo, lá no início do século XX, já na primeira década do século XX, o Olavo Bilac diz, olha, agora nós estamos começando a ter uma postura diferente em relação a essa perspectiva. Ele fala já dos intelectuais, porque as pessoas estão começando a pensar por si e não a pensar de acordo com, digamos, aqueles que estão acima ou a quem estão subordinados. Mas isso vai acontecer em outro momento. Quer dizer, você pode trazer determinadas perspectivas teóricas, mas eu acho que nós temos que ter muito esse cuidado de não transplantarmos um modelo, isso eu acho que eu sou inteiramente contra. Tá? Eu acho que essa perspectiva de modelo teórico, eu acho que hoje, não sei, eu não vejo mais em historiografias, né? Embora às vezes você ainda encontre aqui no Brasil. Né? Não sei se você, que mais que você acha que a gente podia conversar aí sobre essa parte, se você tem mais algum aspecto. Não, eu fiquei pensando aqui, né, como que em determinado momento você falou esqueci qual é o autor, acho que é o Peter Burke mesmo,
né, que fala sobre essa questão de você olhar o passado pelo passado, né, e tentar entender os homens, como eles viviam, como eles pensavam. E, na verdade, como que essa reflexão teórica, se a gente pensa a teoria como uma orientação mesmo para o olhar para o mundo, mas também para o objeto de estudos, como que isso fez parte de toda a sua fala aqui hoje, né? Porque me chamou a atenção quando você citou o Gramsci, da gente pensar que também a teoria é datada, né? Esses homens que pensam teoricamente, que enfim, cunham determinados conceitos que são teóricos, né, são uma base teórica, uma categoria teórica para pensar o mundo, o passado, enfim, eles também estão partindo de um certo momento, né, então é fundamental a gente o tempo todo fazer esse movimento de olhar, por exemplo, para um Gramsci ou para alguém, o próprio Marc Bloch, que é tão citado e é tido como um clássico, né, na historiografia contemporânea, como também pessoas que estão escrevendo de um determinado tempo, com determinados objetivos, apreensões, né, não como se aquilo ali fosse um dado universal, né, e eterno. Né, então eu fiquei pensando como que faz muito sentido, né, eu acho que para quem estiver vendo, né, e, enfim, essa conversa, pensar realmente como a teoria é tão orgânica a ponto dela fazer parte não só do seu trabalho enquanto historiadora, na pesquisa e na escrita, essa coisa mais direta, mas nesse olhar mesmo que você vai ter sobre o mundo, sobre a história, né? Isso eu achei bem interessante. E aí eu, enfim, até anotei várias coisas que eu não quis te interromper, porque eu vi que estava num fluxo muito legal, você acabou tocando em todos os assuntos, né? Eu acho que, assim, eu também falei aqui com algumas pessoas sobre algumas apreensões que eu tenho também como professora hoje, né? Então, como professora que dou aula para esses alunos que vêm direto da escola, muitas das vezes, né, com determinados sentidos de história, significados dessa palavra, conceito, história, específicos, e eu sempre penso muito como você nessa questão do amadurecimento intelectual, né, que ela é fundamental, que não exclui necessariamente, né, muito pelo contrário, essa necessidade da gente ter matérias de teoria da história e ler esses autores teóricos que podem ser tidos como complexos desde o início da graduação. Porque me parece que, às vezes, quando a gente fala nessa questão do amadurecimento, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, tudo tão acelerado e tudo tão rápido e fácil, né, de rápido consumo, enfim, o sentido de que, então, se eu não pretendo seguir uma carreira acadêmica, fazer um mestrado, doutorado, se eu quero ser professor de escola, então eu não preciso disso, porque se isso é um amadurecimento que vem com o tempo, né, e não é essa a ideia, é justamente o contrário, né, independentemente do que a pessoa for fazer na sua vida profissional, esse iniciozinho ser tão cheio de teoria, né, eu acho que isso é fundamental, justamente para pessoa ir criando essa bagagem, né? Porque, enfim, eu acho muito legal ver uma pessoa como você que tem aí uma carreira, né, super bem consolidada e já de muitos anos, falar do medo da teoria no início, né? E de como que a teoria aparece nesse primeiro momento bem descolada, parece, do objeto de estudo, porque isso é um movimento que acontece, que eu acho que todo mundo, né? Eu também, né, fazendo essa reflexão aqui na minha trajetória, eu também fiz um TCC, um mestrado, que eu colocava as coisas muito em caixinhas, né? Então, o que é teoria, o que é o método, qual é a fonte, né? E realmente no doutorado, que eu ainda acho que eu não tinha tanto amadurecimento, né? Eu fiz o doutorado muito jovem, mas eu já era mais madura intelectualmente, então aquilo apareceu de uma forma muito mais conectada com tudo que estava sendo visto, né? Então, como eu pressupunha anteriormente, né, eu acho que terminar esses papos todos sobre teoria da história com você faz sentido porque, como eu disse antes, né, você me ensinou muito sobre isso. Então, para mim, eu acho que o grande argumento aqui, né, se a gente pensar nisso também como um exercício de retórica, né, o grande argumento desse projeto é mostrar como que a teoria não está dissociada do trabalho do historiador, independentemente de qual seja esse trabalho, né? Então, se vai trabalhar com escravidão no século XVIII, né? Vai trabalhar com imprensa em campos no século XIX, vai trabalhar com ditadura militar, você vai estar, de alguma maneira, fazendo exercício teórico nesse trabalho, né? Então, eu acho que justamente a gente dissolver um pouco essas dicotomias, né? Você falou sobre também a questão da narrativa e da ciência, né? E acabou que foi uma coisa que eu levei muito para a minha vida mesmo, pensar
a história como uma narrativa que se utiliza de rigor científico, né? Para mim, essa chave sempre fez muito sentido, né? E que eu acho que, inclusive, complexifica um pouco mais essa coisa de, ou é ciência ou não é, ou é uma coisa menor, né? Porque também entra, que é né, uma discussão enorme, né, também. E da mesma forma, essa dicotomia entre teoria e prática, né, entre teoria e conteúdo, eu acho que sim, tem a ver com uma maturidade intelectual, mas também a gente apresentar isso desde o início para os estudantes, eu acho que também dá um sentido, né, já que a gente tem que ser muito pragmático às vezes, né, de por que eles estão tendo todas essas discussões, nessas leituras, né, por que é tão importante, né, e a gente vê que justamente, até para você chegar nesse momento de selecionar as fontes que você vai trabalhar, né, de pensar o que você quer estudar, isso está envolto de teorias, né, e, na verdade, às vezes a gente nem se dá conta disso, né? Quando você fala que no seu doutorado você trabalhou com a independência e você queria trabalhar de uma forma diferente com a independência, você utilizou fontes também que não eram tão utilizadas para pensar a independência, né? Que são os panfletos, enfim. Como que isso também não está carregado de teoria, né? Então, na verdade, é justamente tentar dissolver um pouco essas dicotomias, né? Pensar a teoria como uma coisa essencial e uma coisa que para mim, pelo menos, dá um interesse muito maior, né, para o trabalho do historiador, né? Porque justamente, se todo mundo trabalha sem teoria, né, sem refletir um pouco mais sobre as coisas, ou sem discutir de uma forma mais pormenorizada determinados assuntos, para que fazer história, né? Que história é essa que a gente vai fazer? A gente vai, então, repetir, né? A gente está fadado a repetir alguma coisa, né? Então, realmente é aquela ideia do fim da história, né? Não tem também sentido. Então, eu acho que a teoria, ela é realmente o que conecta tudo, né? A gente aqui faz essa separação, né, entre método, teoria e a própria história da historiografia, ainda que sejam áreas, campos, tem também essa discussão, né, afins que dialogam, né? Porque quando a gente pensa em teoria, a gente pensa também no que os historiadores produzem, né, de alguma forma, e como eles fazem isso, né? De todo modo, para mim, pelo menos, a teoria, ela é o que conecta todos os trabalhos, né, de historiadores, né? Não é à toa que a gente tem que colocar no tal do projeto o arcabouço teórico-metodológico. E aí você ficou falando, né, do que os alunos têm medo, né, do que causa um pavor, e o projeto causa muito pavor, né? A feitura de um projeto, o que é muito curioso, porque se a gente parar para pensar friamente, o que é o projeto? É só você pensar no que você quer fazer, né? Os alunos, às vezes, produzem laudas e laudas de trabalhos para as disciplinas, fazem artigo, né? Fazem uma série de trabalhos que são super trabalhosos, né? Que exigem uma carga de leitura, exigem uma disciplina, e eles têm medo do projeto, que, na verdade, é o momento que eles têm de colocar no papel, né, de alguma forma, o que eles pretendem desenvolver, né? Talvez é um primeiro contato que eles tenham com esse eu historiador, né? Esse lugar de historiador, né? E eu acho que justamente por conta, né, do currículo, né, de todas as disciplinas e tudo, é muito difícil eles se verem nesse lugar de, né, o que eu quero fazer, como que eu vou fazer isso, né? Não, quer dizer, acredito, sem te interromper, que mesmo quando eles estão fazendo esses trabalhos, esses artigos, eles não vão fazer um projeto, mas eles têm que fazer primeiro, pelo menos eu até hoje, quando eu vou escrever um artigo, eu faço uma espécie de um roteiro. Sim, que claro. É um mini projeto, né? Sim. Qual é o objetivo, qual é o arcabouço teórico que eu vou desenvolver, qual é a hipótese que eu quero levar, quer dizer, mesmo que você não vá formular um projeto, para qualquer escrita, né, da história, você vai partir disso daí. Né? Então, agora, esse aspecto que você colocou é muito importante, é o lugar, né, da fala desses historiadores do passado e esses do presente. Eu acho que até mesmo se nós quisermos entender, o que eu acho bastante difícil, né, esse mundo que nós vivemos, né, as questões teóricas vão ser importantes, né? Quer dizer, a história é filha do seu tempo, como você colocou, as teorias são datadas. Né? Então, você tem que ir vendo como é que elas não são rígidas, né? Elas vão se modificando. Se a gente até pensar
né? Para alguns tem assim, o jovem Marx, o Marx maduro. Não é a trajetória dele, quer dizer, ele pensou de uma maneira quando jovem, depois ele foi modificando, e é claro que a gente vai modificando, e ele foi propondo outros pontos, outras questões. Né? Então, eu acho que é mostrar também ao aluno que não é um bicho de sete cabeças, que é alguma coisa que vai acompanhando a vida dele. Mas aí Sim, eu acho que cabe muito ao professor de teoria essa orientação, né? Quer dizer, esse desenvolvimento, né, do processo das aulas numa perspectiva um pouco bom, vamos começar com um autor mais, não seja mais fácil, mas não seja tão complexo, depois a gente vai, né, tornando o processo mais difícil, porque aí também eles vão amadurecendo. Você agora com a prática de aula, você percebe que o aluno, às vezes, no início do curso é um, e no final ele termina uma transformação, com certeza. Aí que vai caber a gente a isso também. Sim, sim. Eu até acho assim, tanto como a pesquisa, né, do historiador, né, exige uma escolha, um recorte, uma opção, quando a gente dá aula, isso também aparece, né? Então, mesmo dando autores e textos mais complexos, é pensar o que você está querendo também atingir, né? Então, não necessariamente você vai dar um capítulo do Mark Bloch ou o próprio Sertor que você falou, para o aluno entender tudo que está sendo dito ali, porque isso exige mesmo amadurecimento, né? Existem pontos ali. Tem autores que num parágrafo ele fala tanta coisa, né? Em Ginsburg da vida, por exemplo, que tem uma erudição enorme. Então, realmente é muito mais difícil. Mas o que você está querendo, qual a discussão que você está querendo levar, né? Então, muitas das vezes você dá um texto para você, na verdade, discutir um conceito só, né? Ou uma ideia, né? E aí depois, com o tempo, eu escuto muito isso. Ah, Isadora, eu estou agora no 5º período e eu entendo o que você falou lá no 1º. Né, e eu falo, nossa, isso é bom, né? É bom. Espero que não tenha te traumatizado muito, mas é bom que em algum momento você tenha percebido esse processo, né? Isso aí então vai depender, quer dizer, você tem que começar é o que você diz, quer dizer, qual é o seu objetivo ao escolher os textos que você vai trabalhar no curso, aonde você está pretendendo chegar, né? E algumas vezes você pode dar determinados textos e não e trabalhar alguns pontos desse texto, né, sem aprofundar muito, porque eles estão, às vezes, no 1º período. E mais adiante, você pode trabalhar aquele mesmo texto colocando outras questões. Hoje, quer dizer, agora mesmo, nesse curso da pós-graduação, há alunos que colocam: poxa, eu li esse texto antes, mas eu não tinha entendido, não. Agora que eu comecei a ler, nós discutindo, porque não sou eu que falo, né? É uma discussão ampla, mesmo com aula remota, acho que até está sendo, eu não sei, mas parece que eles falam mais com a aula remota do que ao vivo e a cores, né? Eles muitas vezes me colocam: poxa, mas agora eu entendi, você está chamando atenção para determinados aspectos que talvez lá na graduação eles não tivessem condições ainda de aprender, né? Ou o professor tivesse como objetivo apenas um ponto do texto e que depois isso aí pode se ampliar. Né? Então, mesmo quando, por exemplo, eu trabalho com alguns textos que têm até conteúdo, né, histórico, eu comento com eles: olha, como a gente está trabalhando num curso sobre história política, novas abordagens, eu não quero a explicação do conteúdo, eu quero a explicação dessas abordagens. No fundo, é a parte mais teórica. Né? Sim. E eu acho que e até eu gosto algumas vezes de dar o texto junto com o conteúdo, porque é mais fácil eles perceberem essa interseção do que um texto às vezes só teórico, ou às vezes um texto
mais de conteúdo, mas você pode permitir essa interligação, né? Uhum. Mas eu acho que vai muito também da questão daquilo que o aluno, né, recebe, daquilo que lhe é passado, né, Uhum. do que e de um certo temor, que eu não sei porquê, né, talvez venha do início, dependendo, mas eu acho que é muito importante essa relação do professor com o seu aluno e tentar, quer dizer, não é transmitir, não é passar o conhecimento, né? É um feedback, quer dizer, é uma interação que você vai ter entre você e o seu aluno. Né? E Uhum. o texto vai ser um instrumento aí para esse retorno e você se preocupar com o mínimo que ele pode estar recebendo e aprendendo. Né? Sim. Aí, talvez, como no doutorado eu trabalhei com a teoria da recepção, lá do Yalce, daquele pessoal de literatura, que na época eu achei meio louco, mas hoje eu vejo que é importante, e mesmo com a questão da retórica, né, dos argumentos que o texto utiliza, né, e você vai ver como é que o aluno está recebendo aquilo. Sim. E pode aplicar de uma forma prática, né? Eu E acho se que esse apropriando, né? Porque eu acho que apropriando também, eu acho que essa apropriação requer o amadurecimento que a gente o falou. amadurecimento, claro. Então, no início, essas coisas estão muito separadas, porque parece que ele não se sente ainda sujeito, né, ativo da Sim, escrita. É. mas depois, Sim, você até comentou, né, sobre como que, num determinado momento, parece que esses autores, enfim, teóricos, né, esses conceitos que a gente utiliza, parece que passam a fazer muito mais parte de uma conversa nossa com eles, com essa teoria, do que propriamente com esse lugar, né, de, então a teoria é isso aqui, eu vou tentar, de alguma forma, aplicar isso na minha prática, né, e, enfim, para justamente respaldar, né, justificar o meu trabalho, né, porque tem essa premissa de que a teoria, ela justifica, né, o trabalho da gente, né, e na verdade, você começa a ter um diálogo mesmo, né, com a teoria, e aí você percebe que realmente a teoria orientou a sua reflexão e não que ela foi uma coisa totalmente distante de você, do seu trabalho, né, eu acho que é aí que é o ponto fundamental, é um equilíbrio que não é fácil de nós Não, chegarmos, mas eu acho que esse deve ser o objetivo, para mim, pelo menos, eu acho que esse é o objetivo do ensino da teoria, porque senão eu acho sim, que a teoria pela teoria eu não vejo razão, né? Eu não consigo encontrar caminhos. Por exemplo, nesse projeto, né, do Iberconceptos, que é de História dos Conceitos, que é um projeto aí imenso, né, coordenado pelo Javier Sebastián, e que reúne mais de 100 pesquisadores. Nós já fizemos 2 dicionários de conceitos, estamos numa terceira fase. Há um lado, né, há um grupo que resolveu ficar discutindo mais a teoria da história dos conceitos pela teoria da história dos conceitos. E realmente eu não vejo muito sentido nisso. Eu vejo o sentido de você entender como você vai trabalhar com a história dos conceitos, mas aplicando. Né? Por exemplo, eu fiz, junto com o Guilherme, um conceito de Constituição, eu fiz o conceito de independência, eu fiz o conceito de revolução. Né? Então, é lógico, eu tinha que ter um arcabouço da história dos conceitos, da história das linguagens, para poder desenvolver, né? Construir como é que esse conceito de Constituição se formou do final do século XVIII até 1870, 90, no mundo luso-brasileiro. Né? uhum, Agora, tem uma parte que há um grupo, né? Agora nós estamos divididos em vários grupos, em que eles trabalham, quer dizer, ficam discutindo só a teoria. A mim não atrai. Tá? Eu acho que o instigante é justamente essa junção. uhum, Né? É entender a história dos conceitos e das linguagens políticas e tentar trabalhar um conceito e ver como é que
esse conceito dentro da própria perspectiva do Koselleck, né? Como é que ele se politiza, como é que ele se democratiza, como é que ele se ideologiza, né? Como é que ele se temporaliza, tá? São os pressupostos dele. Mas eu acho que esse que é o interessante, tá? Eu leio na introdução do dicionário do Koselleck, que é a ideologização, o que é a temporalização, o que é a democratização, o que é a politização. Mas o que me interessa é pegar um conceito, revolução, e tentar ver como é que esse conceito, ao longo do final do século XVIII até o final do século XIX, foi passando por todas essas fases. Claro, eu tenho que entender o que ele quis dizer e tentar ver, estudar, né, e perceber e sentir, e lógico, aprender. Lógico, ele, no meados do século XIX, ele já vê na Alemanha a Revolução como uma mudança brusca, né, uma mudança de estruturas. Aqui, na maior parte das vezes, a gente não vê. Eu nunca me esqueço, quando eu estava trabalhando com isso, já com o auxílio da hemeroteca, eu joguei Revolução nos jornais, porque disseram assim, veja, no título dos jornais, eu digo, vou procurar, não achar, aí achei, Revolução, eu digo, ai, que bom, era um jornal de Niterói, eu digo, coisa esquisita, né, Niterói, não é nada, mas aqui o Rio de Janeiro era a capital da corte, aí tinha assim, Revolução 2 pontos, como modificar moderadamente, não sei mais o que, não é. Aí li o prospecto, não tem nada a ver com revolução. Né? Quer dizer, você não tinha ainda, né, a política, não tinha permitido ainda uma politização do conceito. Aí eu não sei o que é politização, eu estou aplicando, mas não é. A politização é A, B, C, não. Eu acho que, para mim, o instigante é isso. Sim. Eu acho que esse é o papel que o professor de teoria também devia, e acho que muitos deles fazem isso, estimular, né? Essa aplicabilidade do conceito à prática histórica. Né? Até porque o Koselleck fala que o conceito ele é fato e indicador de algo, né? Então, ele mesmo, quando faz uma história dos conceitos, ele está preocupado com esse contexto, né? Com as questões que estão acontecendo. Não é um conceito que paira, né, sobre as nossas cabeças, né? Essa ideia da abstração que você falou, né? Enfim, o que eu fiquei pensando com esse projeto, né, o que eu queria realmente passar para os alunos, aí é um projeto, né, eu pensei antes o que eu queria, né, desenvolvi ali mais ou menos como é que eu ia fazer, quem eu ia chamar e por quê, né, eu acho que no mínimo o que eu quero é que eles percebam, né, como que a teoria não está dissociada do trabalho do historiador, né, e que eles percebam que eles mesmos, né, enfim, formandos, né, em história e depois historiadores, né, professores, pós-graduando, se for o caso, eles vão fazer isso, eles vão estabelecer esse diálogo com a teoria, mesmo sem perceber, muitas das vezes. Porque só de estar trabalhando com autores que eles colocam como referenciais, né, enfim, sei lá, estou trabalhando com o Brasil Império, vou usar a Lúcia Bastos, o texto da Lúcia Bastos vai estar impregnado de teoria, né? Então, mesmo que seja uma teoria implícita, não dita, digamos assim, ou para essa leitura mais imatura do aluno, ele não percebe essa teoria tão fortemente, eu quero que eles entendam, a partir de tudo isso que a gente está falando, que sempre vai ter teoria por trás do trabalho de historiador, né? Então, eu acho muito mais interessante que a gente compreenda quais são essas teorias, né, até para a gente poder justamente localizar esses trabalhos, como também produções que fazem parte de um tempo, de um contexto, que não são a verdade única absoluta, né, que também são uma interpretação, né, e a interpretação ela necessita justamente da teoria, porque, enfim, é toda a reflexão que a gente faz, né, então eu acho que a gente fechou muito bem, né, esse ciclo, porque era justamente o que eu queria passar, né, não tem como ser diferente. Até pensando, assim, as pessoas que eu chamei, claro que eu chamei por uma proximidade também, né, porque eu queria conversar com pessoas que eu tenho alguma relação, né, para ficar realmente um papo mais informal, mais interessante, né, porque é voltado para os alunos de graduação, não estou aqui, né, tentando fazer palestras, né, voltadas para pessoas necessariamente da área de teoria. Quem quiser ver está disponível, mas não é essa a opção que eu fiz, né? Mas era justamente mostrar como que pesquisadores de diferentes áreas que atuam, né, com objetos de estudos mais diferentes
possíveis, né, recortes cronológicos, opções teórico-metodológicas distintas, de momentos distintos nas carreiras, né, então, pessoas que já têm, sim, um nome, né, de peso na historiografia, outras pessoas que estão começando, pessoas que atuam ou atuaram no ensino fundamental e médio, pessoas que estão na universidade há pouco tempo, há médio tempo, enfim. Né, eu acho que essa era a ideia mesmo para passar justamente essa noção da importância da teoria, né, e a gente tentar pensar nisso tudo que a gente falou aqui, como que é importante a teoria, tendo em conta essa relação com o trabalho do historiador, qualquer que seja a área que a gente queira atuar, né, se a gente for também atuar como professor, porque também não acho que exista uma separação nesse sentido, né, e isso foi muito citado aqui por pessoas que atuam na área de ensino, de história, né, como que a sala de aula também é um texto, né, o Ilmar de Matos tem um artigo que fala sobre isso, né, então é justamente pensar que independentemente do caminho que o estudante vai seguir, né, ele vai ter que em algum momento lidar com a teoria e que seja prazerosa essa relação, né, com a teoria. Enfim, eu só tenho a agradecer mesmo, você fechou com chave de ouro, e eu fico muito, muito feliz de você estar aqui hoje comigo, conversando. Para mim é um prazer muito grande saber que os meus alunos vão ter um pouco de contato com você, eu acho que, não sei, isso para mim realmente faz muito sentido, fecha, assim, um pouco de um ciclo, um primeiro momento meu como docente na UF, né, os primeiros anos. Obrigada, foi muito bom também, Isadora, e ver, sobretudo, esse seu crescimento, esse seu amadurecimento, né, e ver um pouco você agora como uma colega, quer dizer, uma colega de trabalho, né, no mesmo nível e que também está a sua, digamos, a sua inquietude, né, e a sua preocupação com o aluno. Eu acho que isso que você comentou, o ensino, né, e a pesquisa, a gente não pode dissociar. Talvez essa relação para mim é muito importante, você comentou, eu não cheguei a comentar isso, mas é porque eu também tenho, quer dizer, eu tenho uma ligação com o ensino que não é só na faculdade. Eu comecei no ensino fundamental, médio, eu trabalhei no colégio de aplicação, eu trabalhei no colégio Pedro II, e eu posso garantir que foi uma experiência muito importante para a minha própria carreira como professora, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que acho que hoje está um pouco esquecido, né? Eu acho que hoje você separa muito. Eu sou você professor, não, você é historiador. Eu acho que hoje não existe isso, né? Eu acho que essas duas coisas têm que estar muito juntas, né? E eu acho que você também demonstra, né, nessa sua preocupação, você demonstra isso, né? E eu fico muito feliz, né, de você ter participado e contribuído aí, espero, ao seu contento, tá? Nossa, contribuiu muito. Obrigada. Então, essa é a última conversa, né, desse projeto, Quem Tem Medo de Teoria, Encontro sobre Teoria da História, que vai ficar disponível no canal do Laboratório de História Regional e Patrimônio.